Bom, vamos falar do Ei Nerd. O Ei Nerd eu conheci quando os caras não tinham nem próximo de 1 milhão de seguidores, acho que estavam uns 30, 40 mil. E não me conquistou muito, eu vi um vídeo ou outro, porém eu vi um vídeo que pra mim foi crucial para eu deixar de ter interesse em acompanhar, que parece que o cara, ele decorava o que ele falava, o que não tem nenhum problema, porque eu também às vezes escrevo algumas coisas para decorar, é uma falta às vezes de habilidade de dicção, de oratória, mas não parecia que ele decorava o que falava só por esse problema de dicção, oratória, etc. Parecia que ele não sabia do que ele estava falando. Por que eu digo isto? Porque baseado nesse vídeo em especial, que eu já até esqueci qual era o tema, acho que era sobre o Wolverine, ele deu uma informação errada, e essa informação errada era a mesma informação que eu vi acho que em outro blog, que era baseado numa obra que eu tenho do Wolverine, que se não me engano era o Eu Wolverine, ou a história da origem do Wolverine, um dos dois. E que se ele, tanto o cara que fez no blog, no site, tivesse lido a obra, ou ele tivesse lido, ele não estaria reproduzindo aquela informação errada. Aí alguém pode dizer, bom, mas então ele tem uma equipe por trás que gera as pautas e diz, bom, a equipe dele errou e eu não sei se ele fez uma errata e se consertou depois porque eu parei de acompanhar. Então eu já estou dando o benefício da dúvida aqui, que talvez ele tenha se corrigido e eu esteja sendo injusto porque eu só vi aquele vídeo e eu parei de ver. Mas aquilo foi suficiente para mim não ter muito interesse em ver, porque o que não falta é vlog, canais falando de assuntos nerd, e às vezes infelizmente há pessoas que se baseiam em textos e artigos do Wikipedia, que decora lá por 10 minutos, depois abre a câmera e fala sem ter realmente lido cada coisa que eles mencionam. Sabe isso porque às vezes eu já vi muitos caras mencionando várias sinopses que são exatamente do jeito que está escrito no Wikipedia. O cara nem muda as palavras para disfarçar e ele não acrescenta nenhuma informação a mais, o que parece que ele só decorou. Eu não estou falando que é o caso do Peter, do Ei Nerd. Eu estou dando esses exemplos de inúmeros canais que decoram as informações em artigos em Wikipedia para falar e não trazem uma profundidade. Eu jamais vou falar de obras que eu não li só para pagar de intelectual, para pagar que eu informo as pessoas, porque eu tenho que gerar conteúdo. Mas isso é um princípio meu. E mais uma vez eu estou dizendo que esse cara faz. Embora muita gente vai dizer que não, mas você está falando isso no mesmo vídeo que está falando dele, está dando essa associação. Não é, então eu peço desculpas por parecer com isso. Mas agora sim eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o Peter. Ele, nesse vídeo em específico que me inspirou a fazer o vídeo de hoje, falando sobre a religião, quanto é sagrada, etc. Ele falou um monte de coisa para no fim do vídeo ele parecer o Nando Moura, porque ele praticamente criticou um monte de gente com a sua linguagem ateu, com essa liberdade de expressão de interpretar de um jeito a religião, uns símbolos sagrados. Parece que ele condenou a alma de todo mundo para o inferno, para no fim do vídeo depois dizer, não, mas eu vou ler e blá 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 e dar uma isentão. Eu achei isso um pouco contraditório. Mas o que me fez achar contraditório é que ele fez um dos maiores erros que um cristão fervoroso pode fazer. Foi citar a religião muçulmana. Porque esse povo sempre cita, não, porque tirar sarro do cristianismo é fácil. Quero ver vocês tirarem sarro do Maomé, porque sabe que Maomé vai vir aqui, os muçulmanos te explodem. Não! Esse é o pior argumento que você pode usar para defender o cristianismo. Citar uma religião de pessoas mais extremistas. E eu vou explicar exatamente porque que esse é o pior argumento para se usar, o que me fez realmente ficar com esse tom exaltado e querer gravar esse vídeo. A começo de conversa, o cristianismo já foi igual os muçulmanos extremistas. O cristianismo na Idade Média queimava pessoas que ousassem falar qualquer coisa contra o que a religião pregava de verdade. Então o ateu era atacado fogo e a pessoa nem estava debochando da religião, às vezes só precisava dizer, eu não acredito em Deus, tacava-se fogo. Então essa coisa de citar muçulmano como exemplo extremista, porque vocês são covardes em falarem dos muçulmanos. Bom, muita gente teve coragem de falar sobre a Igreja Católica na época que ela atacava fogo nas pessoas. Mas não, eu não estou dizendo que a Igreja Católica de hoje em dia é a mesma da medieval, porque eu estaria sendo incoerente. Só estou dando um exemplo. E uma coisa que cristãos sempre falam contra, por exemplo, religiões muçulmanas é contra eles são uma religião mais de amor, porque eles não matam ninguém que debocha ou faz humor da sua religião. Então esse é um ponto positivo dos cristãos, vocês são mais de boa. Então por que diabos vocês vão citar os muçulmanos? Parece que vocês têm inveja que os muçulmanos são mais extremistas, tem gente para ser extremistas por essa religião e mandar explodir pessoas que debocham, faz críticas, faz humor. Tá vendo uma incoerência de discurso aí? Em segundo lugar, ganhou quem no Brasil? Um cara que disse que a gente vai ter que agora seguir a ideologia judaico-cristã. Estados Unidos, a mesma coisa. Grande maioria dos países da Europa, a mesma coisa. O Estado, apesar de laico, tem um princípio moral cristão. Então, o cristianismo é a religião dominante. Então, um autor de HQ, de livro, que mora num Estado cujo os líderes, cujo Estado tem essa moralidade cristã, vai criticar quem?
obviamente, é a religião dominante. Até porque a maioria desses ateus ou não, ou pessoas que vê a religião como uma coisa muito mais de liberdade de expressão, de cada um dar um seu ponto de vista, e não é porque você vai rir dessa HQ, significa que você está profanando realmente o que é Deus. Tem formações cristãs, então eles entendem muito mais o cristianismo para poder criticar, debochar, brincar com isso, do que falar isso de religiões que eles nem conhecem e não convivem. E, como eu disse, lá na Idade Média, a religião cristã era igual à religião muçulmana. Hoje em dia, ousou falar de Deus, a gente te mata. Bom, quem sabe daqui a 2000 anos, os muçulmanos sejam mais de boas como os cristãos são hoje em dia. Embora eu acredite que do jeito que vai as coisas, daqui a 2000 anos vamos voltar a uma Santa Inquisição cristã. Se depender ainda mais de gente picareta como Edir Macedo, Silas Malafaia, Feliciano, que parece que pregam todo dia uma nova Inquisição, infelizmente eu acho que talvez os muçulmanos vão estar de boa e os católicos vão estar igual os muçulmanos estão hoje em dia, ou como os católicos, os cristãos eram na Idade Média. E é por isso que eu falo do Peter, quando ele usou esse argumento dos muçulmanos, aí pra mim já deu, aí acabou. Sem contar que o Peter, ele resolveu falar que o autor da HQ é esquerdista, e quando a pessoa usa este adjetivo esquerdista, que é no pejorativo, aí você já sabe que o cara também tem sérios problemas sobre espectro político. Vocês acham realmente que todo ateu ou pessoa que gosta de fazer humor com religião é de esquerda? Não tem ninguém da direita assim? Isto é um pensamento binário. E quando você começa a usar isso para fazer críticas políticas, pra mim você já perdeu. Raposa, mas você fala também e você faz isso. Não, o meu alvo político aqui sempre foi o Bolsonaro e os bolsominions. Bolsominions, vocês sabem, como eu já deixei claro em vários vídeos, são aquele 1/3 de fanáticos pelo Bolsonaro, que é semelhante aos lulistas, que são aquele 1/3 dos petistas, ou sei lá quantos, a porcentagem ali entre os PTs, que idealizam e divinizam Lula, assim como esses caras fazem com o Bolsonaro. Eu nunca falo da grande massa do eleitorado, porque eu já deixei claro que a grande massa do eleitorado são pessoas que foram iludidas por essa fraude de governo, por essa fraude de moralidade que nunca existiu nessa figura que é o presidente atual do Brasil. Eu não falo de direita, eu falo de extrema direita. Eu nunca uso o espectro político de ninguém para justificar uma opinião minha. Por exemplo, quando eu falei do Danilo Gentili, eu nunca disse que o Danilo Gentili era um ser entojante porque ele era de direita. Tem nenhum argumento desse no meu vídeo, vocês podem assistir. Eu usei os inúmeros exemplos, prints de Twitter e coisas nefastas que esse cara fala e expressa, ou as covardias intelectuais que ele tem. Em nenhum momento ele está dizendo ele só não presta porque ele é de direita. Que parece que não foi o que o Peter fez, porque ele meio que deixou indireto ali quando ele fala esquerdista, porque ele está querendo direcionar a raiva, o alvo, a crítica a um espectro político, como se fosse por conta disso que o cara escreveu tal HQ. Como eu disse, vocês acham mesmo que só tem ateu de esquerda, não tem ateu de direita? Vocês acham mesmo, ou melhor, vocês acham mesmo que as pessoas que levam com bom humor religião, que não acham que é uma profanação do sagrado fazer humor com esses temas, são realmente só de esquerda? Isto é um pensamento binário, e o Peter parece um cara muito mais velho, o cara é bem sucedido, ele tem uma equipe por trás dele, parece. Eu acho que esse cara deveria ter um senso crítico um pouco mais desenvolvido. E pelo que me contaram, ele votou no Bolsonaro. E eu vi um vídeo que ele passou o pano para o Bolsonaro muito antes das eleições. Que é coisa menos cristã do que confiar num cara que tem como ídolo, como herói, um torturador? Que é coisa menos cristã do que apoiar tortura? Que apoiar um ser nefasto que causa dor numa pessoa só porque ela pensa diferente? Ou que justifica, não, mas a pessoa era terrorista. Bom, não foi Jesus que disse que quem mata pela espada morre pela espada? Se você devolver o terrorismo sendo tão grotesco e sádico quanto o seu suposto alvo, você não está se igualando a ele? E se você se iguala, vocês se anulam e não tem nada de cristão nisso. Então, né, fica difícil um cara falar sobre princípios cristãos quando apoia o Bolsonaro. Aí vai uma opinião pessoal minha ou vai um senso crítico ou um bom senso geral? Bom, o vídeo de hoje é isto. Se você gostou ou não gostou, deixe sua opinião, deixe um comentário construtivo e vamos fazer uma reflexão juntos. Afinal, diferente do Peter, eu não faço um vídeo falando uma coisa inteira, chega no final eu faço uma conclusão sem nexo para apagar de isentão. Isto seria um erro que reprovaria ele numa redação. Como professor eu posso dizer, uma redação começa com introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão tem que se basear no desenvolvimento. Não adianta você falar uma ideia o vídeo inteiro, chegar no final meio que tirar o corpo fora. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa. Abraço!
assinem o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.